Bom, a equipe econômica sofrerá um grande desfalque nos próximos meses. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, confirmou que deixará o cargo, como já tinha combinado com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a Denise Campos de Toledo está conosco também. Nós vamos conversar agora justamente com o secretário Mansueto Almeida, que gentilmente nos atende aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, secretário? Muito bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, obrigado aqui pelo convite da Jovem Pan. Bom, secretário, primeiro o senhor deu algumas declarações dizendo que o ministro Paulo Guedes é o fiador do ajuste fiscal. E, claro, não só em relação a isso, mas eu pergunto por que o senhor está deixando o governo, por que essa decisão nesse momento? Então, eu tinha duas decisões a tomar. Depois do meio do ano, no segundo semestre, nós vamos discutir as políticas pós-Covid-19, políticas de ajuste estruturais, políticas de recuperação da economia, que vão até o final do governo. Então, ou eu sairia em agosto, ou então ficaria até o final do governo. Não fazia sentido eu começar essa discussão no segundo semestre e sair no final do ano. Mas para passar até o final deste governo, mais 2 anos e meio, para mim seria muito tempo. Eu já estou aqui há 4 anos, então seria 6 anos e meio na linha de frente aqui do Ministério da Economia, é um pouquinho cansativo. Então eu tomei a decisão junto com o ministro Paulo Guedes de sair, mas fazer uma transição coordenada, uma transição muito tranquila para o novo secretário do Tesouro já no segundo semestre assumir, participando dos debates das políticas pós-Covid. Então, basicamente foi isso. É uma decisão pessoal, eu já estou aqui há 4 anos, então não ficar mais 2 anos e meio é muito tempo. Então, foi uma decisão meramente pessoal, um pouco, enfim, cansado também. Mas, novamente, assim, uma transição muito calma e planejada. Denise Campos de Toledo. Bom dia, secretário. Agora, eu acho que é importante a gente salientar que a sua área é uma das áreas mais sensíveis quando a gente pensa em perspectivas da economia, já era antes. Era uma das áreas que estava gerando uma expectativa mais favorável, isso vem desde o governo Temer, porque o senhor começou com o governo Temer, pela importância que se tem da necessidade de buscar um reequilíbrio das finanças. Nós tivemos reforma da Previdência, só que a pandemia virou completamente esse cenário, exigindo do governo aumento de gastos, a repasse de recursos para estados e municípios, com concessões em relação à austeridade que vinha se cobrando de estados e municípios. Então, a sua saída aumenta, sim, o grau de certeza em relação ao que pode acontecer, no momento em que já há muitas dúvidas em relação a isso, em que se conta com a possibilidade de a dívida pública chegar a 100% do PIB, de o rombo das contas neste ano chegar a 800 bilhões. Como é que o senhor vê esse processo, a condição de o Brasil voltar a cuidar do reequilíbrio fiscal? Denise, bom dia. A condição depende de nós como sociedade. Numa democracia, para a gente manter as regras em vigor, inclusive a emenda do teto, e aprovar coisas mais profundas para facilitar no ajuste fiscal, depende de um bom debate político em que todos participam. O governo federal participa, o Poder Executivo ao propor medidas e o Congresso Nacional participa ao discutir e aprovar essas medidas. Então, o mais importante para o ajuste fiscal não é quem é o secretário do Tesouro, é nós criarmos, por meio do bom debate político transparente, o consenso para aprovar as reformas fiscais, as reformas estruturais que possibilitarão, por exemplo, o país crescer mais rápido. Então, o importante é o debate político. E para esse debate político, é importante que cada um reconheça o seu papel. Novamente, as regras em uma democracia são aprovadas no Congresso Nacional, muitas vezes em decorrência de medidas propostas pelo Poder Executivo ou, às vezes, de medidas próprias do Congresso Nacional. É importante que todos reconheçam a importância dos poderes, dos deputados, ministros do Poder Executivo, inclusive o Judiciário, na criação do bom ambiente político para se discutir e aprofundar o ajuste fiscal nesse país e a aprovação de reformas estruturais. Isso é que é mais importante do que o secretário do Tesouro. Em resumo, o mais importante é a política, não o secretário do Tesouro. Aliás, Denise, pode complementar. É que a sinalização por parte do governo é fundamental para se criar uma expectativa melhor. Nós tivemos isso no governo anterior com a fixação do teto de gastos, foi um recado importante desse compromisso e eu acho que o atual governo teria de passar também um recado importante antes dessa discussão política, antes de retomada das discussões sobre reforma tributária, por exemplo, reforma administrativa, vale muito do que se pretende fazer. Então eu queria saber, na sua visão, quais seriam esses recados que o atual governo poderia passar e mais do que isso,
isso, ontem eu conversei com o ministro Paulo Guedes e ele voltou a ressaltar a colaboração que vem da questão das reservas cambiais, da utilização das reservas, eventualmente, do ganho que se tem com as operações aí do Banco Central no sentido de reduzir a dívida. Então, eu queria saber esses dois pontos, recados que seria importante a equipe econômica passar e a questão das reservas cambiais ajudando a minimizar o impacto sobre dívida pública. Primeiro ponto, para a gente cumprir o teto dos gastos até o final desse governo, não precisa fazer muita coisa. A gente tem que segurar aumento salarial, a gente tem que segurar a contratação no serviço público e não criar despesa obrigatória. Isso garante o cumprimento dos gastos até o final desse governo. Cumprir o teto dos gastos para além deste governo, nós vamos precisar avançar nas reformas estruturais. Melhorar a política social é uma demanda legítima da sociedade em tornar a política social do Brasil mais distributiva. Vamos fazer essa discussão respeitando o teto dos gastos, mudando a composição do gasto social. Nós gastamos muito e o efeito distributivo é pequeno. Então, vamos melhorar a alocação do gasto. Em relação às outras perguntas, quais são as mensagens? As mensagens importantes são essas. O Brasil vai sair com a dívida muito alta dessa crise. Nós vamos ter que aprovar reformas para crescermos mais, para pagar essa conta. E nessas reformas, tributária, administrativa, maior integração com o resto do mundo, é muito importante a gente ter uma boa discussão política. A questão de ganhos de reserva para, reduzir o crescimento da dívida, quando o Banco Central vem de reserva, de fato, a dívida pública bruta, ela cresce menos, porque as operações do Banco Central com o mercado, que a gente chama de operação compromissada, que é uma parte da dívida pública, diminui. Mas a questão de venda ou não de reserva é uma decisão exclusiva do Banco Central e da política cambial. Então, ninguém faz cenário para volume de reserva. Isso é uma decisão do Banco Central. Eventualmente, o Banco Central vendendo reserva, ele já vendeu reservas neste ano, isso reduz um pouco o crescimento da dívida. Mas não vamos nos enganar, não tem mágica. A forma de reduzir a dívida pública e sinalizar para os investidores que a partir de determinado ano ela começará a cair, são duas coisas muito básicas, ajuste fiscal e crescimento. E tanto para manter o ajuste fiscal pós-2022, como acelerar o crescimento, nós vamos precisar fazer as reformas estruturais desse país, inclusive a tributária, com uma reforma muito importante. Secretário, o senhor falou, obviamente, sobre a crise. O senhor não teme um gasto desenfreado, principalmente por estados e municípios, no meio dessa crise? A gente, inclusive, está vendo algumas operações contra estados, governadores que com irregularidades em compra de respiradores e outros insumos para combater a pandemia. O senhor não teme um gasto desenfreado e para consertar isso vai ser muito mais difícil? Então, eu não temo esse gasto porque para um Estado ter um gasto desenfreado, ele precisa ter acesso a dinheiro. O Estado, ele não tem acesso a dinheiro. Ele só tem acesso hoje a dinheiro se for via transferência do governo federal ou empréstimo com garantia da União. Isso está controlado. Então, não tem risco dos Estados expandirem demais o gasto público, porque eles não têm como se financiar. Um Estado hoje, ele não consegue lançar um título próprio, isso desde o final da década de 90. A única forma de um Estado gastar muito é se ele tiver por trás o governo federal. Então, não vejo esse risco. O risco que tem é, novamente, a gente começar a renovar programas de custo muito alto e gastar além do necessário. Se a dívida, além do crescimento que já irá ocorrer, se ela for muito maior, a conta começa a ficar muito salgada para o futuro. Mas, novamente, no âmbito dos estados, eu não vejo esse risco por enquanto. Por quê? Porque já foi acordada uma transferência de 60 bilhões, a suspensão do pagamento de dívidas junto à União, um pacote de um pouco mais de 100 bilhões de reais, isso possível talvez seja suficiente para os estados irem até o final do ano. Então, não tem como os estados gastarem além disso, porque eles não têm acesso a financiamento. Denise. Agora, secretário, o senhor falou na questão de crescimento e a gente tem projeções muito negativas quanto à queda do PIB deste ano. Hoje mesmo o relatório Focus aponta a previsão do mercado de uma retração de 6,51%. Recupera no ano que vem 3,5% de crescimento, mas muito inferior ao tombo deste ano. E aí nós temos organismos internacionais com projeções aí como da OCDE, que chegam à faixa dos 7%, isso se a pandemia for controlada, se não tiver uma segunda onda. Isso representa, na prática, em termos financeiros, queda de receita para o governo, queda de arrecadação. Aí tem pressões por gastos, se estuda a possibilidade se cobra a possibilidade de uma renda mínima para a população, principalmente com o imenso contingente de brasileiros que estavam escondidos e apareceram agora ao solicitar o auxílio emergencial. Como é que o governo vai conciliar isso? De um lado ele tem que reduzir gastos, de outro ele vai ter uma forte queda de receita e ainda pode ter a necessidade de reestruturar gastos do lado de programas sociais.
Denise, tudo isso dá para ser conciliado, agora tem que discutir como. Primeiro, uma economia como a brasileira, que tem 40% da força de trabalho no setor informal, a gente não combate a informalidade com política de transferência de renda. Nenhum país do mundo faz isso. A questão que a gente se deve perguntar é o seguinte: por que o Brasil tem 40% da sua mão de obra na informalidade? É problema tributário? É problema de falta de qualificação, que leva essas pessoas a abrirem um negocinho pequeno, com baixa produtividade? O que é preciso para reduzir a informalidade? Não é fazendo programa de transferência de renda. Se a gente fosse tornar um programa de auxílio emergencial de R$600, um programa permanente, seria uma despesa nova de mais de 8% do PIB. Seria uma despesa da Previdência Nova. A despesa do RGPS é mais ou menos 8,7%, 8,8% do PIB. Seria você criar uma despesa semelhante a todo o gasto do RGPS. Então, isso não faz o mínimo sentido. Combate à informalidade, a gente tem que atacar as políticas, os problemas da economia, carga tributária, complexidade tributária, falta de treinamento que leva o trabalhador a ser informal. A questão de melhorar programas sociais, como eu falei, é uma discussão legítima, mas o Brasil tem um programa social que é muito bem avaliado, que é o Bolsa Família, que é um programa de R$30 bilhões, de 0,5% do PIB. Se a gente colocar mais 15 bilhões no Bolsa Família, é um aumento de 50%. Eu acho que esse tipo de discussão faz sentido. Do ponto de vista tributário, a gente tem sim que reduzir os regimes especiais de tributação. A gente tem que reduzir alguns programas especiais que não trazem um benefício distributivo que se espera. Essas discussões são interessantes, mas, novamente, o Brasil é um país que a carga tributária é 10 pontos do PIB, 700 bilhões acima da média da América Latina. É um país que já gasta muito. O que a gente tem que se preocupar é com a composição do gasto público, a alocação do gasto público, tirar de alguns programas que não têm efeito distributivo e colocar em programas que funcionam, e do ponto de vista da arrecadação, melhorar nossas regras tributárias e, sim, modificar regimes especiais de tributação que muitas vezes levam alguns grupos a pagarem menos impostos do que outros. Mas o desafio do Brasil não é aumentar gasto público. Nós temos ainda um ajuste fiscal de 400 bilhões para ser feito. Se a gente não fizer isso gradualmente, do lado da despesa e recuperando a arrecadação, no final a gente vai ter ou carga tributária muito maior ou a volta da inflação e juros altos, e ninguém quer isso. Então vamos ter calma no debate e há sim a possibilidade de cumprir o teto dos gastos, melhorar o impacto distributivo do gasto público e melhorar a nossa arrecadação, mas aumentar simplesmente o gasto para combater as mazelas do Brasil, a gente fez isso por 20 anos e isso nos levou a uma crise muito profunda. Isso não é a solução. Agora, o ministro Paulo Guedes insiste muito, secretário, na questão da desoneração da folha como uma forma de combater até a informalidade pelos mais jovens e talvez os com mais idade. O Congresso já rejeitou algumas iniciativas nesse sentido. Quando se fala em desoneração, sempre vem a questão da compensação. O governo não pode abrir mão de receita porque já vai estar perdendo receita. Como é que seria o encaminhamento disso? Se falou da possibilidade de alguma tributação sobre transações financeiras, aqui não seria a CPMF, que já foi até rejeitada também pelo presidente Bolsonaro. Qual seria a alternativa para conciliar essa questão especificamente? Eu acho que, vamos lá, o que não há consenso é a forma de compensação, se é um tributo sobre transação financeira, se é mudando, enfim, programas de regimes especiais de tributação para ganhar receita, para desonerar a folha. Eu acho que todos concordam que o custo do trabalho no Brasil, a oneração que você tem sobre a mão de obra é muito grande e tem algumas anomalias. Por exemplo, no Brasil, uma empresa faz a contribuição previdenciária, que a gente chama contribuição patronal, muitas vezes acima do teto do INSS. Então, aquilo de fato não é contribuição para o INSS, não é contribuição patronal para a Previdência, é imposto, porque é uma contribuição na folha acima do teto do INSS. Então, acho que todas essas questões, há um consenso, eu diria quase um consenso político, para se reduzir os encargos sobre a folha salarial. Eu acho que isso é bom. Eu acho que o grande desafio do ministro Paulo Guedes, que ele vem tentando colocar no papel, é isso: como conciliar uma redução dos encargos sobre a folha salarial, talvez não para toda a folha salarial, mas pelo menos para os salários mais baixos, com a manutenção da arrecadação. E aí, na manutenção da arrecadação, é que não há consenso, há diversas propostas para essa compensação. Mas isso está sendo estudado. Novamente, mas a ideia preliminar, a ideia básica do ministro é reduzir os encargos sobre a folha. E os encargos sobre a folha no Brasil, quando a gente compara com o resto do mundo, é excessivamente alto, e parte da contribuição previdenciária não é contribuição previdenciária coisa alguma, é imposto, porque isso não vai para a Previdência.
vai para a Previdência, mas, na verdade, vai acima do teto, enfim, que o trabalhador, ao se aposentar, recebe. Então, isso é uma espécie de imposto. Então, essas discussões são muito importantes. Eu acho que vai evoluir, mas eu não sei exatamente qual será a forma de compensação. Bom, com a participação de Denise Campos de Toledo, entrevistamos o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que está confirmando a saída do cargo nos próximos meses. Secretário, obrigado, boa sorte, até a próxima. Obrigado.